nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria a nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus? Como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. No nosso reino existem aqueles que já morreram e aqueles que estão vivos, que usam dos seus 5 sentidos. E na época de Jesus, havia os fariseus, os religiosos que estavam muito incomodados com a verdade que o Senhor Jesus falava. Jesus falava umas verdades que eles não queriam aceitar. E era, de fato, uma realidade da vida deles. Mas, por causa do seu orgulho, eles estavam ali testando Jesus com perguntas para, denegrir a imagem que Jesus tinha diante do povo. Então, eles fizeram uma certa pergunta, o seguinte: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher, seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, no nosso reino, nós pensamos, lá quando a gente ressuscitar, vamos encontrar nosso marido, nosso esposo, nosso filho. E, na verdade, no reino dos céus, ninguém será como homem e mulher. Serão como anjos de Deus e não terão casamentos lá. E Jesus respondeu àqueles fariseus e religiosos que tanto questionavam ao Senhor Jesus. E o interessante, o que isso tem a ver comigo, Viviane? Bem, você vai entender depois dessa trilha musical que vamos ouvir que Deus não é Deus de mortos. E eu já falo sobre os mortos e os vivos daqui a pouquinho.
Então, nós estamos falando sobre o reino dos céus. E lá no reino dos céus não existe os mortos, existe os vivos. Como assim, Viviane? Pois é, você vai entender agora. Todo mundo tem medo da morte. Você vai saber sobre esse detalhe agora. Jesus disse: acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Quem são os mortos e quem são os vivos? Se Abraão, Jacó, Isaque morreram aqui no nosso mundo, eles já se passaram. Bem, para você entender que aqueles que assumiram Jesus, assumiram a fé em Deus, no caso Abraão, Isaque e Jacó, não tinha, na época, conhecimento das Escrituras, só aquilo que Deus falava com eles, a orientação de Deus. E eles creram, tanto Abraão quanto Isaque e Jacó, eles creram em Deus, foram fiéis, erraram, obviamente, mas continuaram com a sua crença em Deus. E não duvidaram de Deus. Morreram neste mundo, sim, mas eles estão vivos para Deus. Todas as pessoas que não aceitam Deus, elas estão mortas. Todas as pessoas que não aceitam Deus, ou seja, que não obedecem, que não creem em Deus, elas estão mortas para Deus. Elas estão vivendo assim, não é? Empurrando a vida, podemos dizer assim, vida entre aspas, com a barriga. Porque elas não desfrutam da alegria completa, da felicidade. Elas têm momentos, sim, momentos de prazer. Mas como você bem sabe, o prazer é passageiro. Então, quando Deus falou que ele não é Deus de mortos, ele estava falando daqueles que não creram em Jesus. Por exemplo, Labão, que era o tio de Jacó, na Bíblia não mostra que ele creu em Jesus, creu em Deus. E ele não é vivo para Deus. E tantos outros que não foram vivos para Deus porque eles morreram descrendo de Deus. Ou seja, você sabe que a crença é uma escolha. Em você confiar, em você crer ou não. Você escolhe quem você vai dar ouvidos, quem você vai obedecer, quem você vai priorizar. E se você escolhe Deus, você passa a ser vivo. Ainda que você morra nesta vida, você vai viver por toda a eternidade com Deus. Mas se você não crê em Deus, e você tem as suas dúvidas, tem os seus receios, você acha que você se sente desprotegida por Deus, você acha que Deus não se importa com você, então você realmente não crê, não vai dar ouvidos à palavra de Deus, que é o pensamento dele. Então, você vai ouvir o médico, você vai ouvir a família, você vai ouvir amigos, você vai ouvir a mídia, você vai completamente dar mais razão a todo mundo, menos a Deus, ou seja, a sua palavra. É assim que a pessoa escolhe quem ela crê, e é assim que ela decide ou viver ou morrer. Se, por exemplo, ela no último momento da sua vida, ela aceitar os pensamentos de Deus, ela crê em Jesus,
aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então ela vai ser salva. Mas, como você bem sabe, ninguém sabe como vai morrer. Ninguém sabe como será a sua morte neste mundo. E, dependendo do for, você pode não ter a oportunidade de raciocinar e escolher viver a Deus, crendo em Jesus. Então, Deus, Ele não é Deus dos mortos. Aquelas pessoas que morreram não crendo em Deus, não dando ouvidos, não aceitando a voz de Deus, então elas estão mortas. E Deus não é Deus delas. Elas estão agora, atualmente, todos aqueles que não aceitaram, estão atualmente no inferno. Lá, como se fosse uma sala de espera para o lago de fogo. E vai ser por toda a eternidade em tormentos, em dores, em aflições, e ninguém poderá arrancar a sua dor. Mas, em contrapartida, ou seja, ao contrário desses que não aceitaram Jesus, tiveram aqueles que aceitaram a Deus, a voz de Deus, obedeceram, continuaram crendo, com dificuldades ou não, esses estão vivos e vivendo com Deus.